Aleluia, glória a Deus, sejam bem-vindos, que tempo maravilhoso tê-los aqui conosco. Eu sei que a palavra nos diz para esses dias de ceia, né, nós somos convidados a lembrar, trazer a memória daquilo que Jesus fez por nós, trazer a memória, a vida que Deus trouxe para nós, como forma de trazer despertamento em nossos corações, porque a obra de Deus não parou em nós. A obra de Deus, ela continua resgatando, restaurando, né? Levantando pessoas, famílias, e eu creio que esta manhã será uma manhã poderosa e extraordinária, não somente por causa da ceia, mas acima de tudo por causa da palavra de Deus, que é ela quem nos faz resplandecer a glória de Deus, é ela quem nos faz animar para os dias que se seguirão. Você está animado? A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é nossa força. Olha só, há uma força na alegria, não é assim? E Deus não colocou essa alegria em nós em vão. Aliás, tudo que Deus coloca em nós tem um propósito. Não é assim? Se você tem dois pulmões, tem um propósito para isso. Se você tem os rins, tem um propósito para isso. Se você tem um coração, tem um propósito para isso. Para tudo que Deus criou internamente dentro de nós, há um propósito. Amém? Então Deus, Ele é aquele que nos acrescenta cada vez mais com propósitos. Existem propósitos que nos foram entregues, mas Deus não quer que você cumpra propósito sem a sabedoria dEle, sem a unção dEle, sem a graça dEle. Todas as ferramentas necessárias para poder você agir em fé, para poder você cumprir os propósitos, já nos foram dadas. A palavra de Deus nos diz lá no livro de 1 de Pedro que tudo que diz respeito à nossa vida e à piedade já foi feita. Ou seja, tudo que você tem encontrado como propósito já foi feito, já é passado para Deus. Agora, eu e você temos o papel, a responsabilidade de estarmos tomando posse daquilo que já nos foi dado, porque as coisas só acontecerão com aquilo que já nos foram dadas. Vou dizer de novo, as coisas só poderão acontecer na sua vida com aquilo que já foi dado, não é? Então, o que nós recebemos de Deus já foi dado, mas precisa de uma operacionalização. Palavra comprida, difícil de falar, né? Mas já falei, graças a Deus. Existe a parte funcional que cabe a nós. Somos nós. Deus conta conosco para poder aplicar aquilo que nós já recebemos. E esta manhã, queridos, eu quero trazer algo para nós de forma poderosa daquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Amém? Mas antes de tudo, eu sei que alguns trazem Bíblia normal, física, né? Essa que está aí na cadeira de alguns, mas também traz no celular, no tablet, né, no iPad. Então, quero que você pegue essa Bíblia, porque ela é inseparável. Você não pode mais andar sem ela. Eu sei que muitos aqui são Bíblias ambulantes, né? Porque quando você abre a boca, só sai Bíblia, não é assim? Por quê? Porque você crê na palavra a tal ponto de colocá-la no lugar de outras palavras comuns. A palavra de Deus não é comum, ela é algo extraordinário. Ela é algo que acontece, resplandece, descobre, direciona, cura, prospera. Tudo está aqui nela. Diga, eu creio nessa palavra. Ela é inseparável. Ela é inerrante. Ela é a verdade. Tudo o que ela diz acontece. E eu creio nela. Ela é poderosa para fazer muito, 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 mais além daquilo que eu peço e daquilo que eu penso. Esta manhã, ela vai estar aberta para que providência chegue, para que providência chegue, para que provisão chegue, para que suprimento chegue, para que cura chegue, para que quietude chegue, para que paz chegue, para que tudo aquilo que pertence a mim chegue e se estabeleça. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Aleluia.
Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Efésios, capítulo 3, verso 16 e 17, na Bíblia NVT. Vou ler nessa versão, foi a versão mais direcionada por Deus para que eu pudesse estar lendo e trazer mais facilidade para o seu entendimento. Aleluia. Efésios 3,16. Diz assim: peço que... Quem é que está pedindo aqui? É Paulo que está pedindo, né, aos Efésios, e está pedindo para nós hoje. Peço que, da riqueza da sua glória, ele nos fortaleça com fraqueza. Hein? Peço que ele nos fortaleça com poder interior. Olhe para seu irmão, diga: irmão, há um poder dentro de você. Aleluia, você crê? Pergunte para ele: você crê que tem um poder dentro de você? Aleluia, esse poder está a ponto de se manifestar toda vez que você, com fé, abre sua boca e fala a palavra. Ele nos fortalece com poder interior por meio de seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Está exigindo de nós o quê? Confiança. À medida que você caminha e continua confiando no Senhor, é uma ligação de constantes inaugurações de Deus na sua vida. Você crê que Deus é um Deus de inaugurações? Todo dia Deus está inaugurando algo novo na sua vida. Daquilo que você não pode na sua própria força, mas no poder dele. Aqui está dizendo, por meio do seu Espírito. O Espírito de quem? O Espírito de Deus. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Queridos, à medida que eu vou crescendo, caminhando, certamente eu vou fincando raízes, ou me fortalecendo na rocha propriamente dita, a rocha que é Jesus. Quanto mais eu me firmo nela, mais vai sair as direções de Deus que já foram abrigadas dentro de nós. Amém? Ele diz assim: então Cristo habitará no seu coração. Diga: alguém poderoso está habitando em meu coração. Isso é uma sinalização de que você não está só. Há alguém habitando com você. E se ele habita com você, para onde você vai, ele vai com você. Vou dizer de novo, talvez alguém ainda não acordou ainda para esse domingo de manhã. Aquele que habita em você não vai lhe deixar só. Ele vai caminhar com você para onde for, para toda direção. E eu sei que isso engloba o quê? As coisas boas, mas também as coisas que chegam como adversidades, né? E a gente tem que fazer disso não algo ruim que chega. Tudo que chega como forma de trazer tristeza em nossos corações, nós precisamos aprender, porque ele habita dentro de nós, a palavra já está dentro de nós, e a gente apenas precisa abrir a boca e dizer: é só um desafio. Aleluia. Deus quer que você possa ver já na outra margem aquilo que ele já viu e já está lá estabelecido na sua vida. Independente das tempestades que talvez você possa passar, os discípulos passaram com a tempestade com Jesus dentro do barco. Mas lá no meio aconteceu algumas coisas desagradáveis. O barco começou a se balançar, as ondas começaram a bater forte e eles ficaram com medo de se afogarem. Despertaram Jesus. Aí Jesus disse o quê? Por que sois tão tímidos? Olha para seu irmão: você ainda é tímido? Diga: isso vai acabar hoje. Diga com fé e com clareza. Diga: isso vai acabar hoje. Aleluia. Glória a Deus. No verso 19 da mesma versão diz assim: que vocês experimentem esse amor. O amor de Deus é preciso ser experimentado. Se a Bíblia diz que quando você nasce de novo, o Espírito Santo é derramado, ou ele colocado no seu coração, e ele traz um amor que é derramado de forma extravagante. Mas ele quer que esse amor não fique só armazenado, como a gente armazena algumas coisas na geladeira para comer depois. Não, foi derramado para que haja uma aplicabilidade, para que você possa
praticar, dizer, crendo que aquilo que você está dizendo é poderoso para fazer mudar situações. Você crê assim? E vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Às vezes a gente não compreende porque Deus nos amou tanto. Não é assim? Eu fiz tanta besteira na minha vida, né? Eu fui aquilo que Deus não queria que eu fosse, prostituto, adúltero, não é? Bebarrão, tudo isso eu fui. Mas essa não era a vontade de Deus para mim. Amém? Deus queria me restaurar, me resgatar, para que a minha família fosse, em todo o tempo, uma representação do reino dele. Aleluia! Então, quando nós começamos a aprender, a compreender esse amor verdadeiro de Deus, que ele não falha, não muda, não é mentiroso, diferente do amor natural, ele diz, então vocês serão preenchidos. Diga, eu vou ser preenchido. Preenchido com toda a plenitude de vida e poder. Diga, e poder. Preenchido do poder que vem de Deus. Aleluia. Toda a glória seja dada a Deus, que por seu grandioso poder atua em nós. É capaz de realizar infinitamente mais do que poderemos pedir ou imaginar. Olha só que coisa extraordinária, né? Eu quero falar esta manhã sobre o poder de Deus que opera em nós. Às vezes a gente se liga muito desse versículo como aquele que a gente já leu aqui. A gente diz que Deus é capaz de realizar infinitamente mais do que se pede ou se pensa. A gente se prende só nisso, né? Nas orações, nas pregações. Deus pode fazer infinitamente mais daquilo que você pede ou pensa. Mas esquece que tem algo tão poderoso quanto foi lido, quanto foi dito. Né? O que é que ele diz? Aleluia! Ele diz que esse poder atua em nós. Ou seja, o poder de Deus que é acima, além, infinitamente além, mais do que pedimos ou pensamos, conforme atua em nós. O poder já está dentro. Quando nós nascemos de novo, o poder de Deus se manifesta, se estabelece, né? É habitado, começa a sua habitação dentro de nós. Mas assim como os nossos órgãos, né, biológicos, que a gente fala do nosso corpo natural, a anatomia do corpo natural, a funcionalidade de cada órgão, o poder de Deus tem uma funcionalidade dentro de nós. Porque se ele não funciona, tudo que você diz está dizendo de forma natural. Porque quando você fala pela fé, não é? Você está exatamente deixando de sobreaviso o poder de Deus para agir a qualquer momento. É por isso que eu digo sempre aqui, aonde você chega, os ambientes devem mudar. Por quê? Porque quando você chega, Deus chega através de você. Quando você chega, o poder de Deus vai estar disponível para mudar situações. Você está aqui? Eu não estou achando você muito animado, mas eu acho que daqui para lá para o meio da mensagem você vai entender mais. Então, às vezes a gente fica preso a esse infinitamente mais, enche os olhos da gente, não é não? Deus pode fazer infinitamente mais. Ei, Deus pode fazer infinitamente mais. Sim, a gente não nega isso, a palavra é a verdade. Mas isso não dá motivo para você ficar sentado ou se balançando numa rede, somente esperando o infinitamente mais. Não é assim? Deus quer que você tenha experiências, nós lemos aqui. Ele disse, experimente. Ele diz, fazei prova de mim. Aleluia. Se o que eu estou falando não é verdadeiro. Deus é real. Então a gente muitas vezes se limita a citar somente essa primeira fase. A primeira parte do versículo. Mas é necessário que nós entendamos o poder que está dentro de nós. Ele atua em nós e através de nós. São duas vertentes, o poder de Deus atua em nós primeiro. Para quê? Para nos transformar. Afinal de contas, o poder
de Deus nos transportou de um reino para outro. Você acha que poderia ter feito isso naturalmente? Não, a Bíblia diz que você não precisou andar. Ele pegou você pelos braços e ele mesmo transportou você para esse outro lugar, que é o reino do Filho do seu amor. Isso é feito em poder, é ou não é? Não é natural, a palavra não é natural, é somente espiritual. Agora, as consequências, o resultado de você estar embaixo desse ambiente espiritual vai te levar a coisas naturais mais além. Quanto sabe que Deus começou a boa obra na sua vida? A boa obra na sua vida já foi dada ao start, já foi iniciada. Agora você tem tem que ter a habilidade dos céus para poder dar a partida na sua vida, para poder dar encaminhamento. É isso que nós chamamos de santificação. Cada vez mais que você caminha experimentando Deus, cada vez mais você vai o conhecendo. E à medida que você o conhece, é a medida da maturidade que chega. À medida que você o conhece, mais revelações chegam para você. À medida que você o conhece, mais parecido com ele você fica. Aleluia! Quem vê você precisa ver Deus em você. Você está aqui ou já foi para casa? Aleluia! Glória a Deus! Então, não é apenas uma força externa, nós precisamos entender isso. Quando a gente fala em poder, a gente só pensa em algo externo. Né? Algo, rapaz, é poderoso demais, é algo que você já viu a força dele? Não, a força do Senhor é quem está dentro de nós e quem faz transparecer, expressar através da prática, né? O quanto ele nos ama. Porque a obra já foi feita, nós não temos que fazer mais obra através de nós mesmos. Aí é meritocracia, é mérito. Jesus já pagou por você, não precisa mais você fazer nada. Agora as coisas espirituais ele confiou a você para fazer através de quê? Do poder que atua dentro de você. Ele é capaz de produzir infinitamente mais. Nós cantamos aqui neste instante, né? Aleluia. Não me diga ele não pode. Não me diga ele não pode. Dizemos mais de uma vez. Mas podemos dizer com relação a nós mesmos. Não me diga que eu não posso. Não me diga que eu não posso. Não me diga que eu não posso. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Agora, isso não é somente na igreja. Tudo aquilo que a Bíblia diz ao seu respeito precisa ser vivido, precisa ser experimentado, precisa ser praticado a partir da minha casa e da sua casa. O ambiente dos céus precisam revestir sua casa, a sua criação, a proteção, Deus dando força, Deus dando direção, Deus dando sabedoria, para que você possa criar seus filhos embaixo dos valores corretos. Porque o mundo tem invadido até as escolas naturais. Né? Alguns professores têm desvirtuado os valores corretos. É por isso que hoje, cada vez mais, os jovens têm se inclinado para fazer o que não deve, fazer o que não presta. Por quê? Porque papai e mamãe, quando não entendem o poder que está dentro de casa, através da palavra que já está morando ali, habitando ali na vida dos pais, ele possa trazer vida àquilo que no mundo já está morto. Você sabia que família para o mundo é algo morto? Casamento para o mundo é algo morto. Casamento para o mundo é algo banal. Acaba hoje, amanhã tem outro. Mas para Deus ele é eterno. E para que você sustente ele até a eternidade, tem poder. Tem poder, diga, tem poder na minha casa. Tem poder no meu casamento. Tem poder na minha família. Aleluia. Então nós vamos precisar, queridos, da companhia do Espírito Santo em todo o tempo para estar fornecendo poder. Ele é o gerador de Deus em nós.
Ele gera o quê? Gerador gera o quê? Força. Gerador gera poder. O poder que habita em nós, tem um poder habitando em nós. É o mesmo que ressuscitou Jesus. O que é que você acha de um poder que ressuscita mortos? É algo poderoso, é ou não é? Que homem nenhum pode fazer. Ontem, fazendo uma parte aqui, ontem nós fomos a um hospital, a minha esposa, ela foi fazer 2 exames, né? Exames, endoscopia, colonoscopia. Ela fez os 2 exames de uma vez. Queridos, até as enfermeiras ficaram impressionadas, porque com 2 minutos ela se levantou sozinha para ir no banheiro. A moça disse, eu vou buscar a paradeira. Eu disse, não, eu vou no banheiro. Deu um pedacinho, chegou o médico. Ele disse, olha, deu tudo certo. Nos 2 planos deu tudo certo. Eu procurei. Ele disse, eu procurei. Ou seja, ele teve uma atitude de buscar, né? Procurar escaviar. Escavacar. Ele fez tudo para procurar, para achar alguma coisa, mas não achou. Ele disse, eu procurei e não achei. Aí eu disse, se eu me permite dizer algo para o senhor, não leva a mal não. Ele disse, não, de jeito nenhum. Que é? Eu disse, o senhor nunca ia achar. Ele fez, por quê? Porque nós oramos antes dela entrar. Antes a moça disse, dona Francisca, já com as coisas na mão, né, e com a roupa que ela ia vestir, vem até aqui. Ela ia saindo, aí eu disse, opa, peraí, vamos orar. Aí nós declaramos um sucesso, nada vai ser encontrado aí. Há um poder de milagres, há um poder de cura divina, há um poder de transformação, há um poder de mudança dentro de nós. E se fez conforme nós oramos. Aleluia, eu quero animar você a não estar inibido, tímido como Jesus chamou os discípulos. Por que vocês são tão tímidos? A palavra está aí dentro, o poder está aí dentro, a unção está aí dentro, a graça está aí dentro e eu estou no barco. Aleluia, glória a Deus, não se intimide. Então Jesus, ele realizou o seu ministério na terra pelo poder do Espírito Santo. Há um poder do Espírito Santo que rege sua vida e te acompanha diariamente, individualmente. Ele é o seu personal trainer, ele é o seu treinador pessoal. Aleluia, quer fluir através de você te ensinando. Ele te guia a toda a verdade, ele é o seu professor, ele é o lembrador, ele é aquele que indica o lugar certo, é aquele que impede você de entrar num buraco, num abismo. Ele é aquele que revela antecipadamente o que está para acontecer. É poder ou não é? Diga, é muito poder. Aleluia. Então Jesus, ele enviou o Espírito Santo para habitar dentro de nós. Ele disse, eu vou voltar para o Pai, mas vou enviar alguém que é a mesma coisa que eu, o Espírito da verdade. Ele vai habitar dentro de você e nunca mais sairá daí. Ele não vem somente hospedar-se na sua vida, porque hóspede é aquele que entra e também sai. Ele vem para fincar estacas permanentes na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você vá, você tem a companhia dele. Filipenses 2,13, no NVT, diz assim, pois Deus está agindo em você. Olhe para seu irmão e diga, irmão, Deus está agindo em você. Aleluia. Dando-lhes o desejo, podia só o desejo, né? Deus está agindo em você, dando só desejo a você. Podia ser isso, mas Deus é extravagante. Ele diz, eu estou dando o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Rapaz, eu estou animado com essa palavra de hoje.
Eu tenho muitas expectativas do que Deus vai fazer infinitamente mais daquilo que eu penso. Não limite Deus na sua vida. Ele disse, os meus planos são superiores aos seus. Então não se limite no seu plano. Talvez seu plano seja uma bicicleta e Deus no plano maior diz, não, não é só a bicicleta. Vai chegar no carro. O meu plano é você chegar no carro. E Deus tem feito maravilhas aqui na vida de pessoas que nunca esperavam ter um carro e chegou o carro. É o poder de Deus. Algo foi gerado, né? Em alguns Deus acelerou, antecipou. Quantos sabem que Deus intervém e antecipa? Oh, aleluia! Eu vi quando Jesus foi chamado para um casamento, foi seu primeiro milagre, e ele transformou água em vinho. Eu não sei se você tem alguma instrução a respeito disso, mas o vinho, ele às vezes dura até 20, 30 anos para se tornar um bom vinho. Você está aqui ou já foi para casa? Já está imaginando onde vai dar isso? Jesus antecipou os 30 anos para questão de minutos, serviu o melhor vinho, o bom vinho. Ele está trazendo o bom vinho para você antecipadamente. Não sei se 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Ele é o poder. Ele é o próprio poder atuando dentro de você. Aleluia! Então, esse poder, ele tem essa dupla finalidade. De atuar em nós. Né? Nos fazer parecido com Deus de novo. Porque quando nós fomos formados à imagem e semelhança de Deus. Isso se perdeu com o pecado do homem e fez o quê? Turvou, desvirtuou a imagem que você tinha do Pai. E para isso o próprio Deus enviou Jesus, ele veio pessoalmente resolver essa situação. Ele veio transformar essa feiura que tinha em nós em algo parecido com ele. Acho que todo mundo ficou assim parado porque eu chamei de feio, né? Existe uma feiura em nós. Mas Deus transformou na menina dos olhos dele. Beleza em vez de cinzas. Aleluia! Tem nada contra você acordar de manhã e dizer coisa linda de Jesus, olhar para você no espelho. Aleluia! Até o próprio espelho vai forjar. Vai trazer um reflexo de Deus em você. Eu sou assim porque foi Deus que me fez. Aleluia! Glória a Deus! Sem maquiagem nenhuma. Você é perfeito sem maquiagem nenhuma. Porque Deus lhe vê assim. Amém? Você não precisa produzir nada para Deus. Ele conhece você até porque não é a aparência física, mas é a aparência do interior. É a lindeza, a beleza, a formosura do interior que Deus criou, que não tem nada incomparável. Não há comparação nenhuma, a ponto de você dizer que parece com alguém, cicrano, parece com o pai, parece com a mãe. Ei, você é parecido com o papai, você tem o DNA dele. Aleluia! Glória a Deus. Então lembro que Atos 1:8, Jesus disse, vocês receberão poder. Se ajuntem no mesmo lugar. Ele disse, permaneçam aqui no mesmo lugar, juntos, não saiam antes dessa junção. O que é que nós estamos fazendo aqui? Reunidos enquanto corpo de Cristo. A gente vem aqui fazer o quê? Receber poder da parte. Ou evidenciar um poder que já está dentro de nós. Diz, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Diga, ele já desceu. Ele já está em mim. O poder já está lá. Ele colocou poder e amor. Porque não existe algo que se transforme em coisa grandiosa que não seja feito em amor. A fé opera pelo amor. Amém? Então, o Espírito Santo, ele libera o poder da ressurreição. A gente falou sobre isso. O poder da ressurreição é grandioso. Ele tem o poder de transformar a morte em vida.
Eu não sei aquilo que está morto na sua vida, mas eu sei que Deus está dizendo esta manhã, o poder de ressurreição já está aí dentro de você. Oh, é importante haver um encontro da fé, das minhas palavras com o poder, para que algo se manifeste. Esse poder é infinitamente maior do que tudo. Esta nossa disposição está na nossa disposição e vai muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Você concorda comigo? Mas esse poder precisa ser ativado. Não é? A gente está falando do poder em todo o tempo, em algumas nuances aqui, algumas coisas que eu disse aqui, já lancei algumas coisas que precisam uma atuação nossa, não foi? Mas se nós andamos cheios do poder, cheios do Espírito Santo, como essas coisas vão explodir a partir de nós, vão fazer acontecer a partir de nós, se nós não ativamos, estamos somente pronunciando palavras de incredulidade. Ah, não acontece não, ah, chegou, vai morrer, o médico disse que vai morrer, tem poucos dias de vida, poucos meses, poucos anos. Aí a gente começa a pegar esse relatório, quando Deus está dizendo, lança o relatório de incredulidade fora. Ei, fala sobre o bom relatório, o relatório que vai te acudir, te socorrer, te levar para cima e não te puxar para baixo. Aleluia! Precisa ser ativado. Entender, queridos, que as minhas mãos e as suas mãos, as minhas palavras e as suas palavras, as minhas ações e as suas ações podem tornar-se canais de cura e libertação, não somente na nossa vida, mas na vida do outro. Aleluia! 1 Coríntios 2, 4 e 5, Paulo estava dizendo aqui que tudo aquilo que ele falava era poderoso, não é? Tudo aquilo que era falado, alinhado com a palavra de Deus, ele era capaz de promover situações. Ele disse, a minha mensagem e a minha pregação foram muito simples. A palavra é simples ou não é? É simples. Tem alguma coisa difícil na palavra? Não tem, queridos. Não tem o que interpretar de que Deus nos amou primeiro, de que Deus gerou poder em nós, de que Deus quer nos curar, de que Jesus já alcançou tudo, não é? Que Ele levou todas as nossas enfermidades. Tudo isso foi poder, foi ou não foi? Ele disse, em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Você tem se firmado no poder do Espírito? Quer se firmar, pastor? É na hora que a coisa chega e você diz, opa, eu estou firmado na rocha. Existe um limite entre onde você está, Satanás, para onde eu estou. Aqui dentro da minha casa tem vida, aqui dentro da minha casa tem testemunho, aqui dentro da minha casa tem bálsamo, aqui dentro da minha casa tem cura, aqui dentro da minha casa tem prosperidade, aqui dentro da minha casa nunca vai faltar nada, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faz falta, nada me faltará. A sua casa é assim? Glória a Deus, já estão despertando mais, né? Deus é bom. Aí Paulo diz, me firmei no poder do Espírito. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem na sabedoria humana. E apoiassem quem? No poder de Deus. A sua vida diária não precisa se apoiar na informação que chega. Não vai dar certo, vai chover. Não vai acontecer, a concorrência é grande. Ei, não se firma nisso, se firma na palavra, naquele que te levantou, naquele que te criou, naquele que te deu poder, naquele que te deu as armas certas. Aleluia, Paulo foi capaz de dizer essa coisa tão maravilhosa em Filipenses 4:13, na NVT também, diz assim, posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá força. Força é o quê? Poder. Aleluia, a força do alto já foi disponibilizada. Então essa fé, ela mobiliza, ela move o impossível.
ela é capaz de transformar impossibilidades em possibilidades. Eu vou te revelar um segredo. Não é somente Deus que pode fazer. Jesus disse, eu vou voltar para o Pai, mas vocês podem fazer as mesmas obras que eu fiz. E farão obras maiores. Acho que você não está animado, não. Jesus está dizendo, eu te dou obras maiores. Eu te dou poder para você fazer coisas maiores do que eu fiz. Talvez Jesus não tenha feito coisas que hoje está dando para você fazer, além do que ele já fez. Há um poder dentro de você. Aleluia! Esse poder permite, não é que Deus flua para transformar o ambiente. Eu gosto sempre, eu amo, eu sou apaixonado por essa forma, por essas coisas, essa frase que diz que nós temos o poder de transformar o ambiente. Quando você chega, pode estar no deserto maior do mundo, mas você chegou, vai começar a correr um rio, a passar um rio no meio do deserto, somente para te agradar, somente para te trazer suprimento, salvação, poder. Aleluia! Então, nós devemos entender também da importância do que é a renovação da mente. Porque quando eu renovo a minha mente, com o quê? Com a palavra de Deus, ela vai estar sendo regada, instruída, construída, edificada. E tudo que chega de ruim, algo de bom sai de mim. Chega de ruim, algo de bom sai de mim. Chega de ruim, algo de bom sai de mim para desconstruir. O diabo, ele traz algo para construir uma fortaleza em nós. Quem sabe que fortaleza é difícil de destruir? As fortalezas antigamente, as paredes dela eram coisas intransponíveis. O diabo quer construir essa fortaleza. Que fortaleza? Da cegueira espiritual. Você vai ler a Bíblia, não consegue. Eu não sei o que é que está vendo, que eu não consigo me deter num versículo só. Aí você vai, liga um louvor, começa a louvar a Deus, aí começa a chegar a instrução, começa a chegar a quietude. Ei, senta. Aquele que é paz, está chegando com paz na sua vida e você vai estar se orientando, mantendo o foco na palavra. Ele diz, olha para as coisas do alto e não mais para as coisas terrenas. As coisas terrenas têm um limite, mas as coisas do alto são ilimitáveis. Você crê no limitado de Deus na sua vida? Eu não sei se é aquilo que você está esperando, pode até dizer, isso é difícil demais. A não ser que eu ganhe tanto, a não ser que eu faça isso, a não ser que chegue alguém, ei, pare com ao não ser e diga, eu sei em quem tenho crido, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fortalece com o quê? Com poder, com alegria e possibilidade. Aleluia! Nós não devemos mais nos conformar com pensamentos de derrota e impossibilidade. Devemos sim alinhar a nossa mente com a palavra. Alinhar com a palavra é alinhar-se à vontade de Deus. E a vontade de Deus é ruim? Não, a vontade de Deus é boa. Imperfeita? Não, perfeita. Desagradável? Não, agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Para quem? Para Ele? Não, para nós. Aleluia! Então o poder é ativado e liberado quando a fé é misturada com a palavra de Deus que sai da nossa boca. Elas se misturam, elas se encontram e faz com que o impossível se estabeleça, o impossível aconteça. Continue declarando fé diante das circunstâncias, diante das doenças, diante das enfermidades. O diabo, ele não tem mais poder do que o poder de Deus. A Bíblia diz que o poder que está em você é maior do que o poder que está do outro lado. Do outro lado é da outra posição que é contra nós. Não é ali do outro lado da rua. O poder que está fora de você nunca será
maior do que o poder que está dentro. Deus é maior do que seu problema. Deus é maior do que a falta de dinheiro. Deus é maior do que qualquer enfermidade que chega. Por quê? Porque você vai abrir a boca em fé. E essa palavra que vai sair da sua boca vai se encontrar com poder. Ah, pastor, é porque o senhor não sabe a pressão que eu tenho passado. Quanto mais pressão tiver, mais poder vai ter. O poder de Deus vai ser proporcional à pressão que você está passando. Se é uma pressão pequena, vai ser um poder pequeno, mas vai te livrar. Se é uma pressão maior, aí é que vem poder do alto de forma maior. Para mudar situações na sua vida. Aleluia. Mateus 22, 29. Jesus respondeu: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. O que é que acontece muitas vezes? Que a gente não conhece o poder de Deus. Ele já está em nós. E eu aprendo a liberar ele falando as coisas pela fé. Não se trata, queridos, daquilo que a gente sente. Porque nós não andamos mais por aquilo que sentimos. Nós andamos agora por aquilo que nós cremos. Se Deus mandou você crer e te deu fé para isso, é a certeza de que as coisas vão acontecer. Aleluia! Para que o poder de Deus seja liberado e realize a obra de Deus na sua vida. Uma vez que o poder é liberado, ele não abençoa apenas nossa vida, mas abençoa aqueles que estão nos rodeando. Aonde você chega, chega um poder. Aleluia. Você já experimentou regar um jardim com uma mangueira, somente um tipo de planta? É difícil. Termina você regando todas as plantas do jardim. Não é assim? Aonde você chega, querido, respinga poder, respinga amor, respinga solução, respinga cura divina, respinga suprimento. Aonde você chega, o diabo treme. Por causa da palavra que você carrega, por causa do poder de Deus que você carrega. Então não importa qual seja a situação em nossa vida. Diga, não importa. Por quê? Porque o poder de Deus é maior do que a nossa necessidade. Porque o poder de Deus é maior do que a nossa necessidade. Porque o poder de Deus é maior do que a nossa necessidade. Porque o poder de Deus é maior do que a nossa necessidade. Ele é o suprimento, ele é o conteúdo certo. Ele é aquele que ocupa todo espaço, não deixa nada vazio. Tenho vontade de correr aqui, mas daqui a pouco eu... A vida de Deus habita em você. Diga para seu irmão, a vida de Deus habita em você. Quem te viu, quem te viu. Quem te viu, quem te vê. Não é? Antigamente olhavam para você e não davam nada por você. Mas hoje eu tenho certeza que alguém olha para você e diz, isso é de Deus. Essa é de Deus. Há um poder ali, onde você chega, traz paz. Onde você chega, as coisas começam a acontecer, não sabemos como aquele médico. Ele acreditava na sua profissão, e o médico ele é uma bênção. Os médicos são uma bênção da parte de Deus para trazer facilidades, né? Trazer refrigério para a nossa vida. Mas ele tem um limite. Ele atua somente no limite dele, das imagens, da tecnologia. Mas não sabe que Deus opera nas imagens. A Bíblia diz que você foi criado por Deus quando era ainda informe. Quando você não tinha forma no útero da sua mãe, Deus já estava lá pincelando. Deus já estava dando uma fisionomia, colocando o DNA dele dentro da sua vida. Aleluia! Você se alegra com isso? Meu Deus! Você não foi criado por acidente. Você não foi feito por acidente. Deus diz que nós somos feitura dele. Feitura é quê? Aquilo que ele fez. Ei, belezinha de Jesus, você é feitura dele. Aleluia.
É tempo, querido, chegou o tempo da doença ter medo de você. A doença vai pensar 2 vezes antes de chegar. Opa, ali não, vamos para outro. Para a esquerda, para a direita, por trás, na frente, ali não, ali tem um bocado de anjo ao redor, acampando ali naquela casa. Você crê no poder e no serviço dos anjos, no ministério dos anjos? Eu vou ministrar aqui para você um dia desse, você vai dançar muito aqui. Então, a doença, ela precisa ter medo de nós. Por quê? Porque as nossas palavras, as palavras que saem de nós, são vida. Jesus diz lá em João 6,63, diz, somente o Espírito da vida. Tem alguém espiritual aqui? Oh, aleluia, seu espírito foi recriado. Aí ele diz, somente o Espírito da vida, o Espírito Santo, ele dá vida. Ele transforma nosso espírito. Faz ele atuante, praticante. E acompanhado diretamente por ele. Não é bom quando nós somos acompanhados diretamente por alguém que traz segurança para nós? A natureza humana não realiza coisa alguma. A gente já falou sobre isso. E as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. O que é que está morto para você? Tem palavra dentro de você para ressuscitar. Vou dizer para esse lado, porque eu acho que esse lado está meio assim. As palavras que Jesus tem dito para você têm o poder de trazer vida àquilo que já está morto. Aleluia! O Espírito Santo, ele é o responsável pelo poder de Deus na nossa vida. Amém? Onde o Espírito de Deus está, o poder está dentro. Aleluia! Ele nos assiste em nossa caminhada. Em todo o tempo, o Espírito Santo assistiu Jesus. O que é assistir? Dar suporte. Dar palavras. Lembrar, lembrador, lembra? O Espírito Santo lembra. Lembra o quê? Ele traz à memória quem você é agora. Ei, você não é mais um derrotado. Você não é mais um fracassado. Derrota não existe mais no seu dicionário. Você é mais do que vencedor. Esse agora é o seu novo DNA. Aleluia! João 14:12, que eu sei que você sabe, diz que Jesus diz, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e até maiores, porque eu vou para o Pai. Você veja a confiança. Jesus diz, eu vou para o Pai, mas quem vai ficar aqui são vocês. Junto com o Espírito Santo, vocês vão fazer proezas. Você junto com o Espírito Santo é maioria. Você junto com o Espírito Santo vai fazer um rebuliço no mundo. Aí ele diz no final do versículo, vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu farei para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei. Agora veja alguns exemplos, eu fiz todo esse fundamento, essas instruções que agora, se você não sabia, sabe agora. E se você sabia, foi despertado para isso. Mas olha só, um certo dia Pedro, junto com João, eles foram para o templo. E lá eles deram de encontro com um coxo. Um homem aleijado que estava ali na porta do templo. Em todo o tempo pedindo esmola. O interesse dele não era ser curado, o interesse dele era dinheiro, esmola, para poder comer. Atos 3, verso 3-6, na NVT, diz assim, quando o aleijado, quando o coxo, ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele e disse, olhe para nós, disse Pedro. Quando você for levar a palavra para alguém moribundo, seja lá o que estiver passando, primeiro você diga, olhe para nós. Traga atenção para você, porque algo importante vai aparecer, vai surgir, vai ser expressado para que aqueles ouvidos sejam atentos, atiçados. Ele disse, olhem para nós. O homem fixou o olhar neles e esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse, eu não tenho prata nem ouro, mas eu te dou o que tenho. Ele deu o quê? Poder.
Existia poder dentro deles. Ei, eu não tenho ouro nem prata, eu não tenho uma arruela no bolso, mas o poder que eu tenho, eu te dou. Levanta-se e anda. É o poder quem faz levantar e andar. E esse poder está onde? Diga, dentro de mim. Marcos 5:27 fala da história daquela mulher do fluxo de sangue, que Jesus ficou maravilhado com a fé dela. Ela, tendo ouvido falar sobre Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Pois ela pensava, se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. No mesmo instante, cessou a hemorragia dela. Ela foi curada. Jesus imediatamente percebeu que havia saído poder. Esteja firme naquilo que você crê e naquilo que você fala. Porque alguém vai tocar em você e vai ser curado. Não é você que vai tocar, é alguém que vai tocar. Como aquela mulher recebeu aquele choque. Ele disse, como é que pode uma multidão te toca e tu diz quem foi que me tocou? Esse toque saiu como um poder de dentro de mim. O que é que você está crendo? O que é que você está falando? Que fé você tem utilizado? A fé natural ou a fé do tipo de Deus? Alguém vai tocar em você e as coisas vão mudar por causa do reflexo do poder de Deus que está dentro de você. Aleluia! Atos 5:15 e 16 diz assim, fala sobre a ministração de Pedro, né, na vida de pessoas lá, e de repente, aí diz assim, como resultado, o povo levava os doentes às ruas em camas e macas. Olha só que imagem. Para que a sombra de Pedro, a sombra, cobrisse alguns deles enquanto passava e curava eles. A tua sombra, onde passa, até a tua sombra pode curar, tem o poder de curar pessoas. Vou dizer para esse lado. Até a sombra sua, onde você passa, tem o poder de curar, de trazer fertilidade aonde está estéril. Isso é só para quem crê, amém, queridos? Muita gente vinha das cidades ao redor, trazendo doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados, não foi somente alguns, todos. Sabe por quê? Por causa do conteúdo daqueles que estavam levando a palavra. Tem um conteúdo de fé dentro de você poderoso. Atos 19:11 diz, e Deus concedeu a Paulo o poder. Deus concedeu a Pedro um poder, a Luiz um poder, a Ramon um poder, a Jair um poder. Deus concedeu um poder. De quê? De realizar milagres extraordinários. Ei, não é um simples milagre, é milagres extraordinários. Deus deu poder a Paulo para realizar milagres extraordinários. Quando lenços ou aventais usados por ele eram colocados nos enfermos. Meu Deus do céu. Esse lenço que eu estou passando em mim tem uma ação de Deus sobre a minha vida. Ele é a garantia de você chegar lá e colocar no enfermo e ele é curado. Isso não é um amuleto. A Bíblia não estava mostrando uma idolatria sobre Paulo e sobre lenço, sobre utensílios, né? A gente é ensinado logo cedo a colocar dentro da nossa casa tudo que é de imagem. A gente crendo em algo que não fala, não ouve, não anda, não vê. E esquece que tem alguém que está vendo da forma espiritual. Naquele ambiente tem algo do céu trabalhando em seu favor. Aleluia. Quando os lenços ou aventais usados por eles eram colocados sobre os enfermos, e estes eram curados de suas doenças, e deles saíam os espíritos malignos. Você crê que tem esse poder dentro de você? Talvez não seja algo que você possa ver na dimensão espiritual, queridos, mas é assim que Deus trabalha através daqueles
que receberam a salvação. E ainda tem anjos trabalhando para serviços que receberam a salvação. É poder pouco ou não? Não me diga ele não pode. Não me diga ele não pode. Você pode também. Você pode também, porque não é no seu poder, não é na sua força, mas é no poder do alto que foi conectado com você através do novo nascimento. Agora olha só algo impressionante, vou terminar. Hebreus 11:11. Diz assim: pela fé, também a própria Sara recebeu o poder de ser mãe. Talvez exista alguém que ainda não conseguiu engravidar. Aí você recebe pela fé. Existe um poder para ser mãe. E esse poder está aqui agora, está sendo liberado. Porque desde o começo a gente tem ativado a liberação dos céus. Em todo o tempo Deus está se movendo, os anjos estão subindo e descendo, trazendo as orientações, tudo aquilo que é necessário para trazer para os salvos. Você crê? Quantos creem? Há um poder para ser mãe. João 1,12. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de quê? De ser filho. Existe um poder para ser mãe, mas existe também um poder para ser filho. E para os filhos, eu creio que essa unção está trazendo ratificação, confirmações, revelações da parte de Deus. Você é amado pelo Pai. Oh, aleluia. E o Pai ama filhos. Foi um poder que nos transformou, nos transportou desse lugar onde os pais são falíveis, onde os pais muitas vezes são negligentes, onde os pais muitas vezes não conseguem fazer o que os filhos querem, porque seu poder é limitado, mas Deus levou você para outro tipo de paternidade, aonde Ele não falha, aonde Ele não mente, aonde Ele tem prazer em fazer você crescer, munido de graça, de poder, de amor, de unção, e infinitamente de coisas maiores que você pede ou pensa. Oh, aleluia! Se não acessarmos esse poder, queridos, é possível viver uma vida sem manifestação dele. E o acesso está liberado. Aleluia. Nos santos dos santos havia um tipo de tecido que cobria aquele lugar de adorar a Deus. E não se podia falar com Deus, era um intermediário. Era um sacerdote que levava seus reclames, suas insatisfações, as mudanças que eles queriam, o perdão dos pecados. Mas a Bíblia diz que quando Jesus foi levado para a cruz, no momento que ele disse está consumado, quando ele disse está consumado, o véu foi rasgado. Não precisava mais intermediário para se chegar a ele. Ele disse: você pode agora pessoalmente se achegar a mim. Achegai-vos a mim, eu vos chegarei a vós. É por isso que a gente está celebrando isso. Chegou o tempo de andarmos debaixo do poder do Espírito. Aleluia! Jesus, certa vez, quando os discípulos não conseguiram expulsar um demônio de um jovem, ele foi lá e resolveu. E disse: até quando estarei com vocês? Geração incrédula. Rapaz, não seja tímido. Não fique esperando Deus fazer a parte que lhe cabe. Ele já fez a parte que lhe cabe. Agora você precisa produzir fé através da sua palavra. Porque Ele já fez, já é passado, mas se estabelece quando você toma a propriedade de quem você é nele. Diga: ei, eu já sou, eu já tenho, eu já posso, que se manifeste na minha vida aquilo que já foi feito no reino dos céus. Isso é algo poderoso. Não sei se você está se alegrando aí por dentro, mas tudo aquilo que você anseia já foi produzido.
Tudo aquilo que você anseia já foi produzido. Ei, você não foi criado com falta. Você foi criado suprido. Deus criou todas as coisas, supriu o homem e depois colocou ele lá. Ei, já tem suprimento dos céus preparado para você. Apenas se levante, tome posse, fale a palavra. Senhor, eu creio, eu declaro, eu estabeleço o teu reino na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha empresa. Seja onde eu andar, o teu Espírito vai andar comigo. Seja onde eu entrar, o teu Espírito entrará comigo. Seja onde eu sair, o teu Espírito sairá comigo. Aleluia! Você pode ficar de pé.